Olá pessoal, tudo bem? Hoje o tema do nosso vídeo vai tratar do último Grammy. Não vamos falar de nada específico, não vou dizer da categoria X, Y, Z, quem ganhou, quem deveria ter ganhado, achar quais artistas que ficaram de fora, etc. Não é esse o ponto. Aliás, comecemos a partir daí. Acho que um ano atrás, mais ou menos, eu fiz um vídeo com aquelas várias perguntas e uma delas era se eu via valor nas premiações relativas à música, especificamente ao Grammy e ao Grammy Latino. Lá o foco era se deveríamos valorizar tanto ou quanto que um artista brasileiro tivesse ganhado um Grammy Latino. E eu expliquei, né, brevemente a história do Grammy, quando o Grammy Latino é criado em 2000, e ali, após um tempo, criou-se ainda uma categoria relativa à música brasileira ou em português também. Eu disse que você ser agraciado com um Grammy de categoria de música brasileira é muito diferente de você ter um Grammy verdadeiro, né? Vamos colocar assim, um Grammy internacional. Mas isso é só a ponta do iceberg, não podemos ser tão reducionistas quando a gente vai falar de forma abrangente, né? Então, ali o meu ponto era dizer que eu entendo que, na verdade, a arte, diferentemente de outras questões, não deve ser avaliada, né? Eu ia dizer evaluated, não deve ser avaliada partindo do pressuposto de premiações, que fulano ganhou mais troféus, mais prêmios. Você tem que ver que tipo de premiação é, o que que ela está considerando, o que que ela está contextualizando. Então, se você for falar, por exemplo, que alguém ganhou, né, um Grammy, tá, relativo ao quê? Qual foi a categoria? Tá. Alguém ganhou um prêmio Camões de literatura, alguém ganhou o Jabuti. Quem que está avaliando? O que que está sendo levado em consideração? Qual é esse júri? Qual é digamos assim, o arco que eles avaliam, né? Porque é o que acontece. Produções artísticas acontecem no mundo todo, o tempo todo, sem parar e sem ter divulgação a maior parte delas, né? Nós temos países miseráveis, países que vivem em tragédias com produções artísticas formidáveis. Não me esqueço até hoje do filme Flores Partidas, se não me engano, com o Bill Murray, em que o personagem era fissurado em música etíope. Você já ouviu música etíope? A gente pode dizer que a música do país A, B ou C seja melhor do que a música da Etiópia? Obviamente que não. Então, esse é o ponto, né? Esse é o ponto principal da questão. Eu acho que premiações relativas à arte não devem ser mensuração para a qualidade de tal arte, de tal artista. Isso também para o cinema. Eu acredito que o Oscar, ele é outro caso, assim como o Grammy, que faz um recorte muito grande, exclui muita coisa. Não à toa, o Oscar criou uma categoria chamada Melhor Filme Estrangeiro. Atualmente parece que melhor filme internacional. Ora, eles estão dizendo basicamente que o cinema americano é que é o bom e que há filmes de outros países que merecem menção. Agora, você acredita que os melhores filmes que você tem assistido sejam somente os americanos? Você acredita que somente os filmes americanos foram os grandes filmes que você viu? Você não lembra de ter visto nenhum grande filme asiático, europeu, africano? Eu posso citar dezenas e dezenas de grandes filmes que eu assisti, olhando dos mais diversos países. Costumo brincar, por exemplo, que eu nunca vi um filme alemão ruim. Eu não vi tantos, mas todos os que eu vi foram ótimos. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, melhor do que 90% dos filmes americanos que eu assisti. É óbvio que eu, inclusive, falei aqui dos três filmes favoritos da minha vida: A Outra História Americana, O Poderoso Chefão e The Passion of the Christ, A Paixão de Cristo. São três filmes originalmente produzidos por americanos na América, mas eles também dialogam com outras culturas, né, nesses filmes, e independente disso, são os meus três filmes preferidos. Eu poderia aumentando esse arco para 10, para 15, para 20, para 30, 50, 100 filmes. Eu incluiria certamente vários filmes de vários países distintos, inclusive brasileiros, argentinos,
Filmes ótimos, filmes realmente sensacionais. E, no entanto, os americanos eles vão selecionar 5 desses e vão dar um prêmio para um deles. É raríssimo na história filmes não americanos que tenham concorrido ao Oscar nas categorias principais, de fato, né? O que que eu quero dizer com categorias principais? Porque vai ter a ver com o que eu vou dizer depois. As categorias que premiam os melhores filmes, eles não reduzem o filme a algum escopo. Então, o melhor filme. Quantos filmes estrangeiros, né, não americanos, concorreram à categoria de melhor filme? Caso famoso, por exemplo, é do Cidade de Deus brasileiro, né? Ele, em 2002, ele concorreu ao Oscar de melhor filme estrangeiro, mas ele chegou tarde, foi um filme pesado, um filme que não foi muito bem compreendido e foi abandonado. Depois eles reassistiram, né, ao longo de 2003, e ao longo de 2003 eles entenderam que aquele filme era um grande filme e o indicaram, né, para o Oscar 2004 nas categorias de fotografia, se não me engano, e roteiro adaptado, né, porque é oriundo de um livro. Acabou não vencendo. Aí sim você pode colocar que pesou um pouco ali do americocentrismo, né? Uma certa xenofobia, alguns diriam, mas pelo menos foi um filme considerado, foi um filme colocado ali, né? Agora, isso não torna Cidade de Deus o melhor filme brasileiro já feito, absolutamente. A gente pode citar aí uma série de filmes, inclusive alguns que vieram depois, e muitos filmes anteriores, que sequer foram indicados ao Oscar, né? No caso do cinema, e deste caso específico de Cidade de Deus, é realmente um momento em que a arte brasileira obteve, né, um reconhecimento, vamos dizer assim. Não à toa, o Fernando Meirelles passaria futuramente a ser um diretor bastante requisitado. Inclusive, o excelente Dois Papas é a direção dele, né? Então, foi um momento em que a arte brasileira teve um certo reconhecimento. Mas vamos pensar, por exemplo, quando a gente fala dos prêmios Nobel, né? Nobel de Literatura. Infelizmente, nunca um brasileiro chegou ao patamar de vencer. Isso torna os livros brasileiros inferiores, isso torna a média dos escritores brasileiros mais fraca do que, eventualmente, os irmãos latino-americanos, de forma alguma. Nós continuamos tendo sido o país onde nasceram Machado de Assis, Guimarães Rosa, Graciliano Ramos, Lima Barreto, Érico Veríssimo, e quem você quiser nomear aí. Continuamos sendo o país de poetas como Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, João Cabral do Melo Neto e outros tantos. O fato de uma premiação estrangeira, de uma academia estrangeira, não ter ainda se apercebido, vai passar por vários fatores. Dentre eles, o fato de a língua portuguesa ter ah, menos reconhecimento, menos penetração nos ambientes culturais, até pelo fato de que a língua portuguesa ela é mais reduzida, né? São muito menos países que adotam a língua portuguesa como língua oficial, né? Você pega toda a América Latina, de ponta a ponta, você vai ter o Brasil, que fala português, ainda que tenha uma proporção continental, alguns países ali na Centro-América, como a Jamaica, que adotam inglês, alguns que falam um pouco de francês, mas a grande maioria fala espanhol, né? Então, entendeu-se que o mercado espanhol, de língua espanhola, seja realmente um nicho muito importante e muito relevante. Então, meu entendimento de fato é que premiações, né, são muito subjetivas e vão estar sujeitas a diversas falhas que podem passar pela intencionalidade ou não, né? Aquilo é feito com o propósito de excluir alguém, algum tipo de produção do país, o que seja, ou meramente a própria ignorância. E falando dos americanos, um traço que, embora eu seja muito reticente a qualquer generalização, né? Principalmente um país como a América, que tem 350 milhões de habitantes, mas um fato que se configura, inclusive nos esportes, né? É que os Estados Unidos ele tem um olhar para com o que é oriundo do estrangeiro
se não com um desprezo de que seja inferior, mas de achar realmente que ali, no escopo deles, é que está o grande, o bom, o melhor, o mais importante, o mais relevante, né? Não à toa, por isso que o campeonato da NBA, quando o time é campeão da NBA, ele é chamado de World Champions, né? Ora, um campeonato que tem 30 times, dois são canadenses, né? E que eram originalmente oriundos dos Estados Unidos, né? Tirando o Toronto Raptors, mas o Memphis Grizzlies, né? Que era em Vancouver Grizzlies, então foi para os Estados Unidos. Acabou tendo tem hoje um canadense, são chamado campeão mundial, né? E aí você vai para o futebol, essa resistência deles e tudo mais. Então, é um traço, de fato, dos americanos. E a própria existência, o nascimento do Latin Grammy tem a ver com isso, né? Que bom, por um lado, que conseguiram criar uma premiação que pudesse reconhecer os latinos que lá no Grammy principal estavam reduzidos a três ou quatro categorias, né? Latin Pop, Mexican American Performance e por aí vai. E é disso que eu quero falar. Então tivemos aí a indicação da Anitta, né, como Best New Artist, ou Revelação, conforme traduzido. E foi um hype, que a gente chama no inglês, né, que é ficar falando de algo para promover algo, né, para subir nos trending topics do Twitter e etc. Existe, de fato, e há muito tempo, uma espécie de um exército, a gente não sabe se são robots ou quantos são robots, se é natural, se esse pessoal recebe, se esse pessoal só é alucinado mesmo, se cai na lábia de alguma coisa e que fica, né, promovendo, né, um dado artista. Parênteses, inclusive, a artista que acabou sendo vencedora foi ofendida por fãs da Anitta, né, depois de postar a sua foto com o prêmio, o pessoal foi lá atacá-la, que ela não mereceu, e que ela tinha que devolver o prêmio, que o prêmio era da Anitta. E antes do Grammy, você via ali o tempo todo artistas famosos, influencers, né, dizendo que hoje era dia dela, que ela ia ganhar, e que ela merece, que isso, que aquilo. E aí depois associando com o Brasil, né? O Brasil está lá. A própria transmissão, assisti o jogo do Corinthians e Botafogo Ribeirão Preto no domingo, no dia do Grammy. E na transmissão ainda uma das repórteres falou que ter o Grammy, que é a rainha, né? Se o Roberto Carlos é o rei, a Anitta é a rainha, são coisas que me parecem muito distantes. Iria concorrer, que era o dia dela, e blá blá blá. E aí a própria Anitta, a própria imprensa, repercutiu dessa forma. Ela falou, a sua assessoria provavelmente endossou, colocando da seguinte maneira, uma foto dela dizendo que 50 anos depois, o Brasil estava no Grammy, né? O que é mentira, absolutamente. Isso vai casando, né, com uma série de questões bem típicas do Brasil. A primeira delas é a desinformação, né? A segunda é a falta de pesquisa, que é uma consequência. E a terceira é o fanatismo, a cegueira, é aquilo de você gostar de alguma coisa e necessariamente ter que desprezar o resto. É você enxergar as coisas a partir de quando você passou a se interessar por elas, né? Então, como a gente diz, o mundo existia antes de tal coisa ter começado, né? E aí, quando a própria artista ela fomenta isso, né? Ela, ao mesmo tempo, ela quer se colocar, né, num patamar superior. Ela não está preocupada se ela está dizendo a verdade ou não, porque o que é importante é que repercuta aquilo, né? E ela fala também para um nicho de pessoas que vão repercutir aquilo. E aí isso gerou um segundo problema. Quando confrontados com a informação, com o fato, né, de que não é verdade a questão de que o Brasil não esteve no Grammy nos últimos 50 anos, pelo contrário, não apenas esteve, como ganhou uma série de categorias, e ah, tanto instrumental, quanto colaboração, quanto artistas principais também, né? O Roberto Carlos ganhou o Grammy em 88, né, em 89, relativo a 88, como Latin Pop. Aí em 93, Sérgio Mendes vence, em 96, Tom Jobim,
Em 99, o Milton Nascimento. 2000, Caetano Veloso, Gilberto Gil. O Gil voltaria a vencer. Depois nós tivemos outros vencedores, como a cantora Cel, a Eliane Elias, se eu estiver errado, me corrijo. E a Anitta se referia aos últimos 50 anos, porque, sim, lá em 65, João Gilberto venceu gravação do ano, venceu disco do ano, né? E a Astrid Gilberto concorreu como artista revelação, Tom Jobim concorreu como artista revelação e perderam para os Beatles. Então, ainda que, vamos colocar assim, a Anitta tivesse vencido esse prêmio, não teria sido maior, mais importante, mais relevante do que nenhuma dessas conquistas pregressas, sobretudo as do Tom Jobim, do João Gilberto, né? Porque foram, de fato, confrontando os Beatles, né? Ou seja, os caras mais importantes da história da música. E não é verdade a informação e por isso ela já deve ser combatida. Mas aí o segundo problema ao qual me referi é o fato de que quando confrontados com essa informação de que não, que houve Roberto Carlos e vencedores e etc e tantos outros indicados, eles passaram a rebater da seguinte forma: não, mas esses foram indicados em subcategorias. Primeiro acharam que se tratava apenas de Grammy Latino. Não, se tratava do Grammy principal. Mas aí vieram com essa história de que se tratava de subcategorias, coisas minimamente relevantes. Ela foi indicada na categoria principal. E aí até eu confrontei alguns desses tuiteiros, né, perguntando desde quando que artista revelação, ou new artist, no inglês é a principal. Aí me responderam que quando você é a penúltima apresentação, apenas depois, antes de disco do ano, é porque é o principal, né? E eu até comparei com o Oscar, né, que você tem prêmios como ator coadjuvante e atriz coadjuvante, que são logo de início. Você tem canção original sendo entregue depois de roteiro adaptado, que são naturalmente mais relevantes, né? Uma coisa é você entender que um artista como esses citados do Brasil venceram categorias de estilos musicais é menos importante do que as categorias abrangentes. Não, não é menos importante, mas ele tem menos repercussão. Sim, a repercussão é muito maior para os prêmios de melhor ator, melhor atriz, do que para melhor diretor, questionavelmente, né? Agora, isso torna o diretor menos importante para o filme? Pelo contrário, roteiro original e roteiro adaptado são menos importantes do que, por exemplo, o prêmio de canção original, que é um dos últimos a ser entregue. Desde quando, portanto, né, que a canção composta para o filme, todo o valor que tenha, tem mais valor do que toda a história do filme? Não pode ser, não tem como ser, né? Você tem que saber pesar as coisas, né? E um artista brasileiro que vencesse, né, com seus 30 anos, já com mais de 10 anos de carreira que a Anitta tem, ser considerada revelação, quer dizer que ela passou a entrar no mercado americano nesse momento. E isso por si só é um mérito? Sim, tem mérito, tem relevância, mas tem também muitos outros interesses por trás e que esses interesses reverberam nesses influencers, nesse exército de fãs e de comentaristas, como eu disse anteriormente. Peguemos o exemplo do Roberto Carlos, que é sobre o qual eu tenho mais propriedade para falar. Ele foi indicado duas vezes para o Grammy principal, em 1985, como Mexican American Performance, né, dentro da categoria de latinos, né, que eram três ou quatro prêmios latinos no Grammy, né, três ou quatro categorias latinas, essa era uma delas. Ele foi indicado pelo álbum de 1983, Côncavo e Convexo, e acabou perdendo para Luiz Miguel, que é um artista de grande repercussão, inclusive na América. E 3 anos mais tarde, ele venceu aí sim como Latin Pop Performance, o disco do ano, né? O principal álbum, um grande sucesso, que foi Se el amor se va, em português, Se o amor se vai, canção que chegou nos primeiros lugares lá nas paradas latinas, né? Mas o Roberto Carlos, ele sempre se dedicou ao mercado latino-americano, sul-americano, né? E nos anos 80,
ele fez uma tentativa no mercado americano, gravando em inglês primeiro e depois trabalhando mais as obras voltadas para a Latinoamérica nos discos dele ali no meados dos anos 80, no final dos anos 80. Mas ele mesmo decidiu não dar sequência nisso e voltar-se para o mercado brasileiro por uma série de razões, né? De não querer recomeçar tudo de novo, de já estar numa fase da vida e também de ter um apreço maior pelas coisas do Brasil e pela música brasileira, digamos assim. Recomendo, inclusive, que você veja minha entrevista com o Paulo César de Araújo, porque Roberto Carlos é chamado de rei. Então, o que que eu estou dizendo? Que o Roberto Carlos, talvez, se ele tivesse seguido e investido, ele teria tido mais abrangência na América, como aparentemente a Anitta está tendo, né? Agora, isso não o torna menor do que absolutamente nada que ele já tenha feito aqui no Brasil, né? Provavelmente as melhores coisas, as mais importantes coisas que ele fez foram final dos anos 60 até final dos anos 70, quando ele divulgava suas canções no Brasil, na Argentina, no Chile, no Uruguai, notadamente. Então, nós precisamos ter uma noção da história para poder entender o presente. Até hoje, a Anitta não fez nada, repito, nada, do ponto de vista musical, que mereça ser colocado dentre as grandes coisas que a música brasileira tem a oferecer para o mundo. Nada. Ela tem outras formas que você pode analisar. A principal delas é de trabalhar na social media, né? Ela é uma artista que entendeu que a mídia social hoje é mais relevante do que qualquer coisa que você faça musicalmente. As pessoas não ouvem a música da Anitta, elas gostam de certas músicas do clipe e como isso pode se tornar um meme, chamado meme, né? Elas gostam da polêmica, elas gostam de ver, eventualmente, né, os homens gostam de apreciar a Anitta pelos seus atributos físicos. A Anitta, ela vai lá numa entrevista nos Estados Unidos, ela fala certas besteiras, certas provocações, porque ela entende que isso repercute. Isso a própria já disse. Ela sabe que ela está lá, ela precisa falar certas coisas para repercutir, precisa ganhar corpo, né? A Anitta que dizia no Altas Horas que a mulher precisava se valorizar, não deveria se vestir dessa e daquela forma, não, não deveria dar espaço para que os homens, né, machistas e abusadores achassem que ela quisesse ser abusada, é a primeira depois a simular sexo oral. Então, aqui não tem nenhum julgamento do âmbito moral, mas estou dizendo que música não é o que ela produz. E, portanto, se o Grammy se propõe a premiar música, por lógica, ele não poderia jamais ter premiado a Anitta, deveria ter premiado a Samara Joy, não estou certo se seja assim, que é uma excelente cantora de jazz. Beleza, pessoal? Um abraço a todos.